Em uma viagem, é muito possível que o viajante se perca. E por mais que seja traçado um roteiro, e até ideal que se faça esse roteiro, mas em algum momento pode acontecer algum imprevisto e fazer com que o indivíduo tenha de mudar o rumo da viagem ou até mesmo passar algum tempo a mais em um lugar que não estava previsto. E na vida, que de certa forma é também uma viagem, é muito comum acontecer a mesma coisa. Então, por mais que você tente traçar rotas, em algum momento acontecerão imprevistos e você vai se encontrar perdido, seja física ou espiritualmente. E é sobre isso que fala o livro que nós vamos comentar hoje, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Um livro que trata de viagem, mas também de perda e reencontro, fisicamente e espiritualmente. Olá amigos, eu sou o professor Rodrigo Leão, você está no meu canal, espero que você esteja bem e que nosso Senhor nos abençoe. Aqui nós falamos de literatura, de narrativas, de cultura, de educação. Se você se interessa por algum desses temas, se gostar do vídeo, por favor, curta e se inscreva, porque só isso já vai ajudar bastante o algoritmo a jogar esse material para frente e atrair mais pessoas para cá. Robinson Crusoe é uma dessas obras que estão perpetuadas em nossa cultura e imaginário de tal forma que parece que a gente já nasceu conhecendo, mesmo que a gente nunca tenha lido essa obra originalmente. Isso acontece com outros livros também. Acontece, por exemplo, com Don Quixote, que em termos de relevância e importância dentro do panorama da história da literatura universal é muito parecido com Robinson Crusoe. É porque os dois são considerados romances picarescos e os dois são considerados base para a perpetuação de um gênero que hoje se tornou o nosso gênero mais popular, ao lado, talvez, dos contos, que é o romance moderno. Antes deles, o que tínhamos eram romances em que os personagens tinham virtudes inatingíveis, inalcançáveis. Eram seres perfeitos, inatingíveis. Tanto Don Quixote como Robinson Crusoe inserem um personagem agora mundano. Gente como a gente, cheio de defeitos, problemas. Na verdade não foi Don Quixote ou mesmo Robinson Crusoe que lançou isso. Já vinha sendo feito antes. Mas Don Quixote, lá em 1600, por volta de 1600, e Robinson Crusoe em 1719, conseguem atingir o grau da influência, que é o elemento mais importante quando a gente fala de relevância dentro da história da arte ou da literatura. Uma obra que consegue espalhar o seu modelo de tal modo que os outros passam a replicá-la. Robinson Crusoe, não à toa, foi lançado em uma época em que se perpetuava o uso de uma nova tecnologia, a imprensa. Agora, livros podiam ser produzidos em massa, podiam ser vendidos em maiores quantidades, porque não dependiam de copistas fazendo unidade a unidade. É um dos primeiros casos, inclusive, de um livro, de uma obra literária que torna o seu autor rico. E falando do autor, Daniel Defoe, ele não era um acadêmico ou um escritor de natureza, como costumava acontecer com outros escritores famosos da época ou antes dele. Ele tentou ser comerciante, também como fruto da época em que ele vivia, porque o comércio também estava efervescente na época. Ele não teve muito sucesso nessa área e acabou migrando para o jornalismo. Fundou o jornal e se tornou um grande panfletário. Era um período em que os panfletos eles representavam grande importância no mundo. Era equivalente, fazendo uma comparação muito assim grosseira, me perdoe qualquer especialista que tiver no assunto, mas era um equivalente a um influencer hoje em dia, ou um desses jornalistas blogueiros que conseguem influenciar pessoas, ou que conseguem lançar uma opinião que cai na boca do povo. Porque se publicava esse panfleto, que geralmente comentava algum aspecto da sociedade, algum aspecto do dia a dia, algum aspecto da economia, e esse panfleto logo era distribuído entre as pessoas e isso inflamava as pessoas de certo modo. E ele se tornou bem famoso, bem reconhecido pela qualidade de sua escrita nesses panfletos, para o bem e para o mal, porque em 1703, deixa eu só verificar se é isso mesmo, sim, em 1703, ele foi preso pela publicação de um panfleto em que ele criticava a igreja anglicana. 1703 são aproximadamente 2 séculos após a Reforma Protestante. E a Igreja Anglicana vivia um clima de tensão junto com a Igreja Católica, evidentemente, e com outras denominações.
protestantes em que qualquer crítica era ouvida como heresia. Então, muito se costuma falar da perseguição que a Igreja Católica fazia, mas pouco se fala da perseguição que as denominações protestantes também faziam. E é curioso porque ele ficou preso um tempo por causa desse panfleto que criticava a Igreja, e anos depois, ele fica preso em 1703, em 1719, ele publica Robinson Crusoe. Essa é uma obra que sempre se costuma falar dela como uma ode à individualidade. E, de fato, é um traço marcante de sua construção. Quando a gente olha um livro de aventura em que um sujeito fica perdido numa ilha, sozinho, tem de construir, também sozinho, as bases de praticamente uma civilização nova, é impossível você não enxergar isso como uma valorização do mérito humano, do indivíduo. Portanto, uma ode à individualidade. Porém, é muito mais do que isso. A jornada de Robinson Crusoe, que parece ser, num primeiro momento, apenas essa jornada física da aventura, isso é reforçado pela narrativa dinâmica dele. Daniel Defoe escreve de forma muito dinâmica, ágil, focada nos fatos, sem muitas digressões. Isso permite que a gente enxergue esse livro como um grande filme de aventura. É muito dinâmica a sua narrativa. Então, por mais que num primeiro momento a gente tenha essa visão, num segundo momento, conforme você avança na leitura, você percebe que, na verdade, tem uma outra mensagem ali. Que essa jornada de Robinson Crusoe não é meramente física, mas também e principalmente espiritual. Isso é curiosíssimo porque a gente falou que Daniel Defoe ficou preso por causa de um panfleto que ele publicou criticando a Igreja Anglicana. E o seu livro é profundamente cristão, com traços de anglicanismo. O enredo de Robinson Crusoe é bem simples. O sujeito sai de casa para procurar riqueza, fama, fortuna. Torna-se escravo na mão dos piratas, sai dali, consegue prosperidade em algum lugar, novamente cai na falha de procurar riqueza, fama e fortuna no mar, e então se torna náufrago e passa 28 anos preso nessa ilha. Se você olhar assim por cima, nada de religioso nisso, nada de espiritual. Só que quando você experimenta a obra e vai percebendo como ela acontece, os detalhes do enredo, aí você entende o que é que está sendo discutido ali. A primeira grande referência é a parábola do bom samaritano. A Bíblia, junto com Homero, são as grandes narrativas fundantes da nossa cultura ocidental. Então é natural que toda literatura produzida até hoje replique esses elementos. A parábola do bom samaritano é aquela história bíblica contada por Jesus nos evangelhos, em que o indivíduo resolve sair de casa e para isso ele pede sua parte da herança ao pai. Sai de casa, gasta tudo, torra tudo e passa miséria, passa um sufoco, um aperreio absurdo, volta para casa chorando e o pai o recebe. Quando Robinson Crusoe sai de casa no começo da narrativa, ele recebe uma reprimenda dos pais que não querem que ele vá. E ele fica tocado com isso, ele chega a pesar nas suas costas essa mensagem, porque o pai chega a lançar uma profecia de que algo mal aconteceria. Tá aqui, eu guardei esse trechinho pra gente ver. É na página 29 dessa ediçãozinha aqui. Diz assim: fiquei sinceramente abalado com aquelas palavras e, de fato, quem não ficaria? Resolvi não pensar mais em partir para o exterior e decidi ficar em casa, de acordo com o desejo de meu pai. Mas ai de mim. Alguns dias bastaram para pagar tudo, resumindo, a fim de evitar quaisquer importunações por parte do meu genitor. Poucas semanas depois tomei a decisão de fugir. Então, quando o pai o reprime no primeiro momento, ele abranda, amansa esse desejo, depois logo ele esquece a dura que recebeu e vai embora. Esse comportamento dele de se arrepender no primeiro momento e logo em seguida retomar o comportamento incerto, errante, é uma constante. Porque logo em seguida, quando ele vai para o mar, na sua primeira aventura, a primeira tempestade que acontece, ele se borra inteiro e fica arrependido, querendo voltar para casa. Faz promessa, está decidido, vai voltar para casa. O pai dele que estava certo. Isso na primeira tempestade que ele passa. Só que aí a tempestade amansa, o mar acalma, as coisas começam a ficar mais tranquilas e ele se arrepende de ter se arrependido, logo esquece, continua sua jornada, sua aventura. Cai na mão de piratas, torna-se escravo num país do Caribe, bate de novo, profundo arrependimento, querendo voltar para casa, se maldizendo, para logo em seguida, quando vem a bonança, quando ele consegue escapar, quando ele vai parar no Brasil, compra uma fazenda, estabelece-se como um fazendeiro no Brasil, consegue prosperidade e esquece todo o arrependimento. Tanto que volta a embarcar em nova aventura no mar. O mesmo mar que o tornou um escravo. E aí acontece mais uma desventura na sua vida, que dessa vez o seu navio naufraga e é quando a história de fato começa. Tudo isso que eu narrei até agora, primeiríssimas páginas do livro. O miolo vai acontecer mesmo, o grosso da história acontece na ilha, como a gente já sabe. Uma curiosidade que pode bater em todo mundo quando pensa em Robinson Crusoe é pensar, meu
que o cara conseguiu escrever uma história, qual é o segredo, qual é o mistério que ele fez, qual a técnica que ele utilizou para construir uma história em que o sujeito vai ficar preso nessa ilha durante boa parte do livro. Ele soluciona isso de uma forma bem engenhosa. Ele começa a escrever um diário, dia a dia, do que aconteceu com ele. Então, assim que ele naufraga, ele consegue recuperar do barco quebrado alguns itens essenciais, pólvora, se não me engano, uma faca, alguma arma ou outra. Então ele consegue recuperar esse material e com esse material ele lança a base da sua civilização. E ele também consegue recuperar junto uma Bíblia. E aqui é um ponto importante. Com essa Bíblia, ele começa e decide então fazer uma leitura todos os dias de um pedaço da Bíblia e uma reflexão. Novamente, uma característica profundamente protestante. A palavra do Senhor levando o indivíduo à conversão. Não é que o personagem Robinson Crusoe fosse um ateu. Não é isso. Ele tinha sua fé e sua religião. Mas tal qual muitos de nós, principalmente no mundo contemporâneo, essa fé e essa religião representavam um papel bastante secundário na vida de Robinson. E tudo o que ele passa o leva no sentido dessa reaproximação com Deus. Porque agora ele está sozinho. E o sujeito, quando está sozinho, ele não tinha mais com quem conversar, ele não tem mais a quem recorrer, é ele e ele mesmo. Então ele começa a buscar em Deus uma explicação para as coisas. Então eu separei um trechinho aqui. Antes, um pedaço interessante, como eu disse para vocês, ele não era um mau sujeito, não é uma má pessoa, ele tinha seu padrão moral e bastante cristão, inclusive, para a época, né? Na página 62, quando ele foge como escravo, ele foge com a ajuda de um outro escravo, Shuri. Era um menino. E quando ele consegue o resgate, consegue auxílio no navio de um capitão, vai parar no Brasil, o capitão oferece dinheiro para comprar Shuri e ele fica com o coração pesaroso. Ele diz assim: ofereceu-me também 60 dobrões de ouro pelo meu menino Shuri. Quem ofereceu? O capitão. Queria comprar o menino. Oferta que em nada me aprazia aceitar. Não que eu não estivesse disposto a deixar o capitão ficar com ele, mas desagradava-me negociar a liberdade do pobre garoto que me ajudara tão lealmente a conquistar a minha. No entanto, quando expliquei meu motivo, ele o reconheceu como justo e propôs um trato. Comprometia-se a libertar o menino em 10 anos, caso ele se tornasse cristão. Diante disso, e Shuri dizendo que concordava, permitia que o capitão ficasse com ele. É importante a gente lembrar que à época a escravidão era um hábito comum, tá? É um hábito que vem do mundo antigo, muito antigo. E ele, apesar de ser um hábito comum, ele resiste à ideia de vender o menino. Porque o menino o ajudou a fugir. Só que era um menino ainda. E era um escravo, de certa forma. Não tinha meios de subsistência. Quando o capitão propõe esse acordo dele passar 10 anos e libertar o menino, e dar meios para ele sobreviver, ele, agora sim, porque vai tornar o menino cristão também, vai levar à conversão. Isso aqui é revela um padrão moral do personagem antes da sua conversão. Porque isso aqui acontece logo após ele ter se tornado escravo, conseguir fugir e parar no Brasil. Ele está no Brasil quando acontece isso. Inclusive, parte do dinheiro que ele recebe pelo menino, ele usa para comprar a fazenda e se tornar um fazendeiro de sucesso. Aí, em seguida, como eu disse a vocês, ele entra numa nova jornada em busca de riqueza, de fortuna, e acaba naufragando e ficando preso nessa ilha. É nesse momento que ele começa, então, a aproximar-se de fato de Deus, porque ele tinha um padrão moral, ok. Ele não era uma pessoa má, mas ele também não era alguém que colocava Deus como centro da sua existência. Ele começa a aproximar-se de Deus. Como isso acontece? Encontra a Bíblia e um belo dia, lá na página 93, diz assim: mas sem demora algo sempre me ocorria para deter tais pensamentos e repreender-me, sobretudo, um belo dia, quando, caminhando à beira-mar, com a arma na mão, refleti sobre minha situação presente. E o juízo, por assim dizer, contestou-me: bem, você está numa situação desoladora, é verdade, mas por favor, lembre-se, onde estão os demais? Vocês eram 11 no escalé? Onde estão os outros 10? Por que não foram eles os salvos e você o afogado? Por que você foi o escolhido? É melhor estar aqui ou lá? E então eu mesmo apontei o mar. Todos os males devem ser considerados quanto ao bem que há neles e quanto ao que há de pior. Isso aqui são as primeiras manifestações do reconhecimento da divina providência. Ele está numa situação desgraçada, mas ele compara a sua situação desgraçada com a dos outros e percebe que a dele é a menos ruim de todas. Ele diz: beleza, eu tô ruim, minha situação não é boa, mas como é que tá o pessoal que estava comigo? Estão lá mortos e eu consegui sobreviver. Então, 2 elementos fundamentais do cristianismo, né? A vida, o valor à vida, porque para o cristão não importa a condição em que você sobreviva, viver é importante, afinal, viver é um dom de Deus. Claro, a exceção aqui, antes que alguém jogue pedra em mim, a exceção aqui é o caso de mártires, né? A vida, você só vale a pena abdicar da vida em nome de Jesus, para afirmar a sua fé ou para defender nosso Senhor Jesus Cristo.
aí você abre mão da vida. Em todas as outras situações é necessário apegar-se à vida. E o segundo elemento é a providência. É de você que bebe no estoicismo. É de você saber que tá tudo ruim, mas você resiste, porque aquilo ali vai lhe levar para um caminho melhor, para um rumo melhor. Então, cabe a você aceitar e entender os desígnios de Deus. Aí na página 96 é quando ele começa o recurso engenhoso que eu falei para vocês, de começar a anotar um diário, de escrever o seu dia a dia. Então, comecei a avaliar seriamente minha situação e as circunstâncias às quais estava reduzido. E registrei por escrito minha rotina. Ruim. Fui lançado numa ilha horrenda e desolada, privado de qualquer esperança de resgate. Bom, mas estou vivo e não afogado, ao contrário de todos os meus companheiros de bordo. Ele começou a fazer esse exercício de sempre apontar algo ruim, algo bom da sua situação, do seu dia. É nesse momento que ele começa um trabalho mais engenhoso de construção das coisas. E aqui a gente abre um parênteses interessante, porque para falar um pouco de educação. Na antiguidade clássica, a literatura era usada não só como literatura, uma fruição, mas como uma obra didática de fato. Os caras utilizavam clássicos da literatura para o ensino na escola, para aqueles que tinham acesso à escola, claro. Então Homero era lido em sala de aula para se estudar geografia, para se estudar ciências, para se estudar moral, por aí. Robinson Crusoe tem uma didática interessantíssima nesse sentido, porque pegar só um exemplo básico. Ele quer muito comer pão. Coisa simples do pão, né? Porque ele está isolado, ele não tinha pão para comer, não tem trigo, não tem nada. Ele queria muito comer pão, porque ele só comia carne, comia frutas e vegetais. Aí ele faz todo o processo, ele consegue plantar o trigo, ele colhe esse trigo, ele moe o grão, faz a farinha, produz o pão, desenvolve uma fornalha para conseguir assar esse pão. Porque quem faz pão sabe que o processo de assar um pão não é o mais simples do mundo. E quando ele consegue finalmente fazer o pão, é aquela alegria. Só que ele descreve cada um dos passos. Então, é uma obra que você pode facilmente utilizar em sala de aula, pegando momentos como esse, e você pode usar várias disciplinas. Então, você pode refazer o percurso dele fazendo o pão, ensinar química, ensinar física, ensinar até geografia, ensinar botânica, biologia. Você consegue fazer isso não só com esse momento, mas com vários outros. Ele vai construir uma balsa. Ele vai plantar, ele vai criar animais, ele vai plantar outras coisas, ele vai fazer áreas de criação, né, com diferentes níveis para manter os animais aqui, manter os animais mais lá, não perder esses animais de vista. Então, é uma obra interessantíssima nesse sentido também, de você poder usar ela como um recurso didático. E se você faz homeschooling com seu filho, ou se você tem um hábito de indicar obras para seus filhos ou para seu sobrinho, o que quer que seja, o jovenzinho que tem aí na sua casa, é interessantíssimo que você traga essa obra. Claro, você vai estudar ela antes, né, procurar um elemento ou outro e aí fazer esse trabalho com ele. Eu acho que é interessantíssimo, vale muito a pena. A partir desse momento, então, ele começa a pensar muito mais em Deus, ele torna Deus o centro da sua existência. É porque o seu dia nessa ilha, ele não tinha muito o que fazer, ele trabalhava nas suas coisas, no que tinha que fazer ali, ele caçava, ele plantava, ele construía alguma coisa, e o pensamento era em Deus o tempo todo, em Deus o tempo todo. Na página 127, diz ele: a impressão causada pelo sonho renasceu e as palavras "todas essas coisas não te levaram a arrependimento" percorriam minha mente. Eu implorava com fervor a Deus que me concedesse arrependimento quando providencialmente, nesse mesmo dia, lendo a escritura, cheguei às seguintes palavras: Deus o elevou a príncipe e salvador para dar arrependimento e remissão dos pecados. Larguei o livro e com o coração e as mãos levantadas para o céu, em uma espécie de êxtase, bradei: Jesus, filho de Davi, Jesus, elevado a príncipe e salvador, dai-me arrependimento. Ele começa, então, a encontrar, por meio da leitura da Bíblia, a sua salvação. Algo profundamente protestante e anglicano, convém salientar. Então, a partir desse momento, que ele aceita a sua condição, que ele faz esse gesto de arrependimento e pede força a Deus para alcançar um novo nível de graça, a história muda no sentido que ele agora não mais se lamenta e ele começa a progredir na construção das suas coisas. Ele começa a se tornar esse homem, esse sujeito que faz as coisas a partir do momento que ele aceita a sua condição e faz as pazes com Deus nesse sentido. Tanto que na página 128 diz ele: minha condição, embora não menos infeliz quanto ao meu modo de viver, tornou-se bem mais tolerável sob o ponto de vista mental. E meus pensamentos, dirigidos por meio de constantes leituras da Escritura e preces a Deus a questões de natureza elevada, levaram-me a alcançar bastante paz interior, da qual até então
eu nada sabia. Além disso, à medida que minha saúde e minhas forças voltavam, tratei de conseguir tudo de que necessitava e de tornar meu modo de vida o mais ameno possível. Imagine, senhores, que Robinson Crusoe vivesse em nossa época e não tivesse medicamentos ansiolíticos ou reguladores de serotonina para lhe ajudar. Ele está numa situação terrível. E qual a solução que ele encontra? Leitura da Bíblia, orações a Deus, ocupar sua mente com pensamentos elevados em Nosso Senhor. Isso é interessante porque é uma técnica que a psicologia moderna utiliza e recomenda, que é você preencher a sua mente com um assunto elevado, com um tema elevado, para se desprender das coisas que lhe fazem mal. E assim ele próprio reconhece que ele começa a se sentir melhor. Isso é a beleza da literatura, né? Porque a gente está falando de uma obra de 1719, que o sujeito, por meio da sua historinha, da sua jornada, da sua narrativa, está me ensinando a lidar com os problemas. Eu não preciso ser Robinson Crusoe, estar perdido numa ilha, depois de um naufrágio, sofrido, acabado, esculhambado, para ver isso aqui e tentar aplicar a minha vida, né? Tentar preencher a minha mente com temas bons. Eu já passei por muita agonia, aperreio, mas quando a gente preenche a mente com coisas mais elevadas, tende a conseguir recuperar o ritmo de funcionamento do seu organismo de uma forma mais fácil. Mais adiante surgirão novas preocupações na cabeça do nosso amigo Robinson Crusoe. De certa forma, pelo menos para o personagem principal, isso aqui é uma narrativa apocalíptica, né? É um fim do mundo para ele. O mundo dele acabou. E como uma boa narrativa apocalíptica, nada melhor do que o maior perigo dessa narrativa não ser um zumbi ou qualquer bicho externo, mas o próprio homem. E é curioso que Robinson Crusoe esteja numa ilha deserta e o maior medo dele seja encontrar o homem. Então ele começa a fortificar-se, a construir todo um cenário de proteção para o caso de encontrar com outro ser humano. E esse medo constante do ser humano, ele vai resultar lá na frente, como um bom escritor que Daniel Defoe era, ele não lança pistas que não vai utilizar, né? Então ele coloca o medo constante do homem e esse homem acaba aparecendo na ilha. E por que o medo constante do ser humano? Não era só do homem branco, mas principalmente do indígena, do que vivia nessas regiões. Ali ele estava na região do Caribe, né? Da América Central, América do Sul. E os nativos dessa região eram reconhecidos pelos seus atos de canibalismo, que a antropologia e os estudos de literatura mais tarde diferenciam entre antropofagia e canibalismo, mas que não, em essência é se alimentar da carne humana. Eles faziam isso e era um medo profundo de Robinson Crusoe ter de lidar com isso. Um belo dia ele encontra uma pegada e é muito curioso que a pegada se torna o centro da sua existência. Era Deus e aquela pegada passa a guiar todos os pensamentos, ele passa a viver em função daquela pegada. Imagine, né? Ele está há anos nessa ilha deserta, um belo dia aparece uma pegada ali. E ao contrário do que a gente pode esperar, que ele vai ver a pegada e vai dizer, gente, vou sair daqui. Não, ele vê a pegada e se esconde, porque o medo dele é ser atacado por esses selvagens, por esses indígenas. Até que ele passa a enxergar esse grupo de indígenas e em determinado momento ele chega a pensar em assassinar eles de longe com a arma, que é quando ele é tomado por um pensamento de que direito tenho eu de tirar essas vidas. Essa passagem é muito interessante porque mais tarde Tolkien vai fazer algo muito parecido no Senhor dos Anéis. Essa passagem está aqui na página 202, que ele diz assim: que autoridade ou direito teria eu para arvorar-me em juízo e carrasco daqueles homens supostamente criminosos, mas que havia tantas eras o céu aprazia deixar de castigar e permitir que fossem executores dos julgamentos celestiais que sobre eles próprios passassem. Então era um grupo de selvagens que estava com outro grupo de selvagens que estava começando a preparar um ritual para cozinhar esses caras, se alimentar da carne desses caras, e ele se prepara para matá-los. Ele diz, mas qual direito que eu tenho de ser juiz agora desses caras? Tolkien mais tarde vai usar isso no Senhor dos Anéis, como eu disse, e na passagem que ficou muito bonita no filme, em que Frodo diz, vamos matá-lo, vamos matar Gollum, e Gandalf diz, que direito você tem? É uma mensagem profunda isso, né? Porque só Deus é o dono da existência, da vida. Só ele dá, só ele tira. Que direito tenho eu de tirar essa vida? Ele tem uma função, deixa que aconteça. Esse episódio, mais adiante, ele consegue resgatar um dos cativos, um rapaz que está preso por esse selvagem, que é um outro selvagem. Ele dá o nome desse rapaz de Sexta-feira, e ele vai ser o companheiro de Robinson Crusoe ao longo dessa obra. É interessante que a partir dali começam a aparecer outros elementos que enquanto ele estava sozinho não era necessário, como por exemplo dinheiro. Ele tem que estabelecer uma moeda para começar a fazer comércio ali com Sexta-feira ou começar a representar valores com Sexta-feira. Sexta-feira é esse selvagenzinho, né? Explicando melhor,
ele salva e começa a viver com ele, porque Sexta-feira fica muito grato a ele por ter sido salvo. E ele começa a alfabetizar Sexta-feira e começa a catequizar Sexta-feira, ensinar os princípios, o fundamento da fé. Ele faz todo um processo de civilização com esse personagem. E é importante esse aspecto da obra, porque Robinson Crusoe foi escrito em 1719, é a época das grandes navegações, né? Já tinha sido descoberto o Novo Mundo. E já se sabia que boa parte desse Novo Mundo era selvagem. E que você tinha uma necessidade de levar a fé cristã, porque a fé cristã representava a civilização. E Sexta-feira representa esse homem selvagem, representa esse desconhecido, que por meio da fé, por meio do ensino da fé cristã, você consegue civilizá-lo. Eu sei que hoje tem toda uma discussão se não tem cultura maior, cultura menor, não sou um especialista nisso, mas o personagem que é construído aqui e a trama como ela é construída é para mostrar isso, que há essa diferença substancial entre essas culturas e que Robinson Crusoe consegue elevar esse indivíduo, consegue resgatar esse indivíduo desse estado de barbárie. Aquele salvamento daquela situação física, da morte física, é antes de tudo e também um símbolo para como ele será salvo mais tarde, por meio da fé, por meio da civilização. Depois disso, ele, conversando com Sexta-feira, descobre que tem outros homens naquela região que também ficaram naufragados, mas em outra ilha, que aquela ilha que Robinson Crusoe vivia era uma ilha muito utilizada para rituais desse tipo, de devorar outros seres humanos. Inclusive, antes de encontrar Sexta-feira, ele se depara com caveiras, com ossos e esqueletos humanos, que deixa ele aterrorizado. E a Divina Providência age mais uma vez quando manda um navio para abarcar na ilha que ele está, onde aparentemente houve um complô contra o capitão, pretendem executar o capitão do navio lá, e Robinson Crusoe, numa trama arquitetada com os cativos, consegue retomar o controle do navio e voltar finalmente para a Inglaterra. Esse elemento final, que parece meio Deus Ex Machina, né? Explicando, Deus Ex Machina é um recurso utilizado dentro da literatura, vem do teatro grego, em que uma solução aparece de forma divina. Deus Ex Machina significa Deus trazido por uma máquina, né? Guiado por uma máquina, porque era literalmente isso. Na peça grega, ele vinha esse personagem salvador, esse personagem que ia salvar toda a situação, pendurado numa máquina. Ou num guindaste, num gancho, enfim. Quando esse navio abarca na ilha de Robinson e dá a ele essa oportunidade de voltar para casa, você tem esse elemento da divina providência. A princípio parece Ex Machina, mas é a divina providência agindo. É coroando o processo de conversão e de retorno para Deus do personagem principal. Aquele rapaz que saiu de casa, tal qual o filho pródigo, que passou por todas as desgraças e agonias, ele se converte, percebe a necessidade do encontro com Deus, e aí a divina providência manda esse navio para resgatá-lo. Claro, com um pouco de uma dose de aventura, bem sessão da tarde. Ele volta para casa e, diferente do que acontece com o filho pródigo, seus pais não estão mais vivos, porém a fortuna que ele deixou no Brasil é o suficiente para ele ter se tornado ainda mais rico. E então o ciclo da história se fecha. O filho pródigo, que saiu à revelia dos pais, em busca de fama e fortuna, passa 28 anos de desgraça e tristeza e completamente perdido, em que sua fortuna não valia nada. Em vários momentos do livro, ele ressalta que gostaria de dar toda a sua fortuna em troca de um pão, em troca de uma faca, em troca de um item simples qualquer. Mas ele daria toda a sua fortuna, porque aquilo dali, naquele momento, não era possível ter. Então ele está sempre contrapondo riquezas materiais, fama e fortuna com a simples existência, as coisas simples. E ele vai nos mostrando, página a página, capítulo a capítulo, como muito mais importante do que tudo aquilo que Robinson Crusoe imaginava ou queria no começo da sua jornada, não era tão valioso quanto aquilo que ele adquiriu ficando sozinho naquela ilha deserta. Quando fecha o elo, quando fecha o ciclo, é quando Robinson Crusoe finalmente meio que evoluiu espiritualmente. Ele deixou de ser esse ser humano apegado às coisas materiais e agora ele se torna alguém muito mais evoluído, mais próximo de Deus e, portanto, menos apegado ao mundo e menos propício a
ostentações terrenas, como fama, fortuna e etc. Quando termina essa obra, é muito mais chamativo para mim esse aspecto do reencontro do indivíduo consigo próprio e com Deus, com a própria razão da existência, do que essa ode ao individualismo que todos falam. Como eu disse, ela está presente, mas sempre me soa, e eu consigo interpretar muito melhor, essa jornada individual de construção, de processo de manufatura de uma civilização a partir do nada, como um resultado da aproximação com Deus, do que algo meramente feito de forma totalmente desprendida do divino. Porque se fosse de fato uma ode ao individualismo de forma completamente valorizando apenas o ser humano, sem qualquer ligação com Deus ou com religião, você não teria esse elemento caminhando lado a lado. É só quando ele consegue se reconciliar com Deus, e só quando ele consegue preencher sua mente com Deus, e consegue entender a fé e retornar à religião, que ele começa a construir a sua civilização de forma realmente efetiva. E que ele consegue, de fato, depois, consegue salvar o seu companheiro de sexta-feira, consegue a providência de aparecer um navio que resultará na sua saída da ilha, e aí por diante. Algo que eu esqueci de comentar, para finalizar, é que Robinson Crusoe é uma história baseada numa história real, por incrível que pareça. Na época de Daniel Defoe, existia um marinheiro que, por uma briga com o capitão, foi deixado numa ilha lá perto do Chile e passou 4 anos lá. Ele conseguiu retornar e virou uma celebridade à época. Daniel Defoe, muito sagaz, ele conhecia essa história, ele achou essa história interessantíssima e resolveu construir a sua a partir disso. Ficou riquíssimo. Construiu sequências, claro, como todo mundo que constrói uma obra de extremo sucesso, você quer lucrar ainda mais com aquilo. As obras, como a maioria das sequências, acabou não fazendo tanto sucesso, mas é isso, nos deixou como legado essa obra maravilhosa que recomendo fortemente a leitura para todos, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu essa obra, ou se você tem alguma impressão, algum comentário a adicionar, por favor, deixa aí, isso ajuda bastante no engajamento, quem comenta, ajuda a engajar esse vídeo, fazer muito mais gente ter acesso a ele, e espero que vocês tenham gostado, né? Que Deus nos abençoe e até a próxima.